Vamos lá, galera! Vamos agora resolver questões de informática da banca FGV. Vamos ver como é que essa banca se comporta na prova de informática. Primeiro, começando com o tópico hardware e software. Talvez no seu edital não venha escrito hardware, tá? E nem software, mas essa matéria está inclusa no seu edital, às vezes com uma nomenclatura diferente. Coloca lá na tela, vamos resolver a primeira questão da FGV. Vamos lá, estou aqui com o meu cafezinho, vamos resolvendo e tomando um cafezinho aqui, vamos lá. A questão de número 1 fala sobre bit e byte e seus multiplicadores. O que é importante a gente saber aqui nesse momento? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber nesse momento é que dentro do nosso computador, tudo é tratado como linguagem binária. Quando eu falo tudo, as informações que o nosso computador trata com linguagem binária. O que é a linguagem binária? A linguagem binária é a linguagem do 0 e do 1. Tudo no computador é tratado como 0 e 1. Lembrando que o 0 é um dígito binário, assim como o 1 também é um dígito binário. Então aqui nós estamos diante de dígitos binários. Esses dígitos binários, abreviados, é chamado de bit. Então, bit, gente, é a menor unidade de informação que o computador consegue entender. Quando você salva, por exemplo, um arquivo do Word está aqui, você salvou ele com o nome monografia.docx, né? Na sua tela você vê bonitinho assim, né? Um ícone, você vê o texto, mas dentro do computador, isso aqui é apenas zeros e uns. Um monte de 0 e 1 dentro do computador. A máquina ela foi projetada para entender as informações dessa maneira. E isso a gente chama de sistema digital, ou a linguagem utilizada aqui pelo sistema digital, também conhecido como linguagem binária. Então a linguagem binária é a linguagem dos zeros e uns, representa a informação como zeros e um, uma imagem, um vídeo, né, um texto, tudo 0 e 1 dentro do computador. Cada 0 e cada 1 na linguagem binária é chamada de dígito binário, bit. Então bit é a menor coisa que o computador consegue entender, é a menor unidade de informação. E aí quando eu tenho um conjunto de 8 bits, tipo aqui, ó, esse aqui é um conjunto de 8 bits, esses 8 bits a gente vai chamar de byte. Byte é um conjunto de 8 bits. Bit é cada 0 e 1 da linguagem binária, é a menor unidade de informação. O bit pode ser representado na informática com um B minúsculo e o byte na informática é representado com o B maiúsculo. Então, quando você encontrar em questões os multiplicadores, que vai vir assim, ó, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte e assim vai para frente, são os multiplicadores. É uma forma de você usar uma nomenclatura diferente, porém que representa a mesma coisa. Como assim? Informação binária. O B maiúsculo significa que isso aqui se lê assim, kbyte, megabyte, gigabyte, e não gigabit, megabit, gigabit, terabit. E o que seria 1 kbyte? Quando a gente fala 1 kbyte, se eu botar o 1 aqui, ó, 1 kbyte, eu estou falando 1 quilo de byte. 1 quilo de batata tem 1000 gramas. Concorda comigo? 1 quilo de batata tem 1000 gramas. 1 quilo de byte tem 1000 bytes. Então isso aqui equivale a 1000 bytes. É um multiplicador, é uma unidade de medida. Assim como 1 quilômetro, né? 1 quilômetro tem 1000 metros. 1000 bytes equivale a 1, não quilômetro, mas 1 kilobyte, 1 kbyte, tá? 1 megabyte, você vai lembrar que é aproximadamente 1 milhão de bytes. 1 milhão de bytes. O gigabyte, você vai colocar aqui que é equivalente a 1 bilhão de bytes. 1 bilhão de bytes. E 1 terabyte é equivalente a 1 trilhão de bytes. Quando eu colocar que é equivalente, gente, na verdade é aproximado.
Por que aproximadamente? Aproximadamente. Porque aqui a gente está diante de linguagem binária. E quando a gente faz multiplicadores de linguagem binária, nós estamos falando de uma base 2. Porque quando a gente tem a base decimal, olha para cá, quando a gente tem a base decimal, vocês sabem quais são os multiplicadores, né? Você tem ali 1, 10, aí vai para o 20, 30, 40, em decimal é assim. Né? Se você quiser colocar, por exemplo, 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2, 10 vezes 10, dá 100. 10 elevado a 3, 10 vezes 10 vezes 10. E assim vai. 10 elevado a 4, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. São multiplicadores, você está multiplicando. Trabalhando com potência, né? Potência. Só que no binário a gente não tem potência de 1, é potência de 2. Né? Então se eu tiver aí uma potência de 2, não, desculpa, base 2, né? Base 2. Por exemplo, 2 ao quadrado, né? 2 à quarta, e assim vai. Eu estou dizendo que, na verdade, a linguagem binária... Deixa eu mostrar melhor aqui para vocês, coloca aí na tela. Eu estou dizendo, porque às vezes eu falei ali e não deu para entender. Ó, quando você coloca aqui base decimal, base 10, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. Então você tem aqui 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 100, 10 vezes 3, 1000, 10 vezes 4, 10.000, né? Porque só consegue botar os 4 zeros. Isso aqui seria na linguagem decimal. Na linguagem binária, eu estava falando 2 ao quadrado lá, mas na verdade nem é 2 ao quadrado, é assim, ó. 2 elevado a 1, que é a base, 2. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, e assim vai, ó. 2 elevado a 2 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, ó, tá vendo? Aí 16, aí aqui 32, aqui vai para 64 e assim vai. O que eu estou dizendo é que como a base é binária, não é decimal, os números não vão ficar do jeito que eu coloquei ali, aproximadamente 1000 bytes. Vai ficar assim, ó, aproximadamente 1024 bytes. Né? Então, aí quando você multiplica, nunca vai dar assim certinho, vai ser 1024 bytes, e aí vai, é só para você ter uma noção que é aproximadamente. 1 kbyte é aproximadamente 1000 bytes. E as questões da FGV trabalham dessa forma, com aproximado, eles não trabalham, é muito difícil eles trabalharem com a potência de 2 mesmo, a base, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui na questão. Considere que um pendrive, né, tem capacidade de 8 GB. Então a gente já sabe que 8 GB equivale a 8 megamilhão, gigabilhão. Você vai lembrar assim, ó, mega é milhão, giga é bilhão. Megamilhão, gigabilhão, teratrilhão. Você vai lembrar assim, megamilhão, gigabilhão, teratrilhão. Então aqui eu tenho 8 GB, então eu tenho 8 bilhões, porque megamilhão, gigabilhão, 8 bilhões. Tá? 8 bilhões de bytes. Se a gente for escrever 8 bilhões mesmo, ficaria assim, né? Vamos lá. 8, aqui seria milhão, aqui seria milhar, e aqui seria 8 bilhões, seria isso aí. 1000, milhão, bilhão. 8 bilhões, seria esse número aqui, 8 bilhões. Professor, como é que é mesmo que você fez aí? Aqui é a casa do milhar, né? Ó, a casa do milhar tá aqui. Milhar, milhão, bilhão. Então, 8 bilhões seria isso aí, desenhado, tá bom? Então, aqui a gente sabe que 8 GB são 8 bilhões de bytes. 8 bilhões de bytes aproximadamente. Beleza. Aí ele fala, totalmente vazio o pendrive. Então, ele tem esse espaço vazio. Assinale a opção que indica o número mais próximo do máximo de arquivos de 400 KB que podem ser armazenados no dispositivo. Então, você tem um pendrive aqui, desenhar um pendrive aqui, que tem uma capacidade, a capacidade de armazenamento do pendrive é essa aí, ó, de 8 bilhões de bytes. 8 bilhões de bytes. E ele quer saber quantos arquivos cabem dentro do pendrive, sendo que ele está vazio, mas arquivos de 400 KB. Então, eu tenho um arquivo aqui, ó, eu tenho um arquivo de 400 KB. Ele quer saber quantos arquivos iguais a esse cabem lá dentro. Tá? Ah, matemáticazinha. Você vai fazer o quê? Se eu transformei o 8 GB em bytes, eu também posso transformar o 400 em bytes também. Como é que eu transformo 400 em bytes? Vamos botar aqui do lado. Para transformar 400 em bytes, é só você lembrar.
O que é o K dentro daquela característica que a gente aprendeu? O K é milhão, né? Milhão, 400, ou milhão não, desculpa, K é mil, né? Quilo, né? Você tem que lembrar daquilo lá, ó. K é mil, mega é milhão, giga é bilhão, tera é trilhão. Né? Se você lembrar mega, milhão, giga, bilhão, são os mais usados, mas o K é mil e o T é trilhão. Então você tem que lembrar, quilo, quanto que é 1 quilo de batata? Quanto que é 400 quilos de byte? 400 mil bytes. Então eu vou botar aqui, ó, 400 mil bytes. Vamos lá, 400 mil bytes. Acho que isso aqui tá certo, ó, 400 mil bytes. Beleza. Agora, como é que a gente vai fazer para saber quantos arquivos de 400 cabem lá dentro? É só você pegar os 8 bilhões, ó, os 8 bilhões, porque aqui, vamos lá, aqui são os 400, os 8 bilhões. Aí você vai ter que fazer o quê? Dividir. Você vai pegar isso aqui e dividir. Deixa eu colocar em outro lugar aqui. Vou botar aqui, ó. Você vai ter que dividir por 400 mil. Aí, você vai ter que dividir por 400 mil. Você vai ter que fazer esse cálculo aqui. Quando você vai fazer uma divisão... Professor, não sei dividir assim não, calma aí. Então, eu vou fazer aquele desenho tradicional, ó. Desenho tradicional. Aqui são os 8 bilhões. Né? Aqui estão os 8 bilhões. E aqui eu vou colocar aqui, ó, os 400 mil para a gente saber quantos 400 mil cabem lá dentro. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Corta o zero, corta o zero, corta o zero, corta o zero, corta o zero. 5 zeros você vai cortar. 1, 2, 3, 4, 5 zeros aí. Cortou 5 zeros, você já simplificou, ó. Tira esse ponto aqui. Opa, tirei foi o zero sem querer, ó. Tira o ponto dali. Tira o ponto daqui também. Então ficou quanto? Ficou 80 mil, ó. 80 mil dividido por 4. 80 mil dividido por 4. Quanto que eu vou fazer? 4 vezes 20 mil. 4 vezes 20 mil dá 80 mil. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 0 dá 0. E assim vai. 4 vezes 20 mil dá 80 mil. Então a resposta aqui é a letra A. Cabem 20 mil arquivos de 400 KB dentro do pendrive. E essa questão é uma questão muito mais de matemática do que informática. Aí você fala, professor, essa questão não é de informática? É, mas o que a gente tinha que fazer aí? De informática, tinha que saber o que era kbyte, 1 quilo de byte, transformar ele para byte, né? Tinha que saber o que era gigabyte, transformar ele para byte. E depois dividir os dois. E o raciocínio é matemático. Né? O raciocínio é matemático. Você tem uma cesta de tal largura, altura, quanto que vai caber, quantos chocolates vão caber lá dentro. Você vai ter que fazer um cálculo. A mesma coisa aqui, tá? Mais matemática do que informática. Coloca lá na tela, vamos para a questão. Toma muito cuidado com esse tipo de questão na prova para você não errar. Vamos para a questão número 2. No ambiente Windows, os programas responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional e o hardware conectado ao computador, tal como impressora, mouse, placa de vídeo, placa de rede, são conhecidos como qual termo? Então veja, ó, você tem que tomar cuidado com o seguinte, você tem um computador, aqui está o monitor, vamos imaginar aqui o monitor, beleza, monitor do computador, aqui está o gabinete, e para fazer esses componentes que temos dentro do gabinete funcionar, você tem que ter um sistema operacional. O sistema operacional, ele é o responsável pelo gerenciamento de recursos desse computador. É o sistema operacional que instala, né, os recursos, que instala não, né, não vou dizer que instala, que faz o HD funcionar da maneira que ele tem que funcionar, que faz o processador funcionar da maneira que ele tem que funcionar. O sistema operacional gerencia todos os recursos físicos. Então vamos imaginar que eu instalei aqui nesse computador o sistema operacional Windows. Pronto. O Windows, então, ele é o responsável por gerenciar os recursos desse computador. É o Windows que identifica quando você instala um teclado aqui. Você comprou um teclado, né? Você comprou um teclado aqui. Comprou um teclado. Beleza? Tá o teclado aí, bonitão, a tecla espaço aqui, as teclas.
e assim vai. Então tá aí o teclado. Quando você conectar o teclado aqui atrás do computador, na porta USB, que o teclado naturalmente vai na porta USB, esse teclado, ele tem que ser reconhecido. Ele tem que ser reconhecido pelo sistema. Porque senão como é que o sistema vai fazer o funcionamento do computador com base nesse teclado? O sistema vai gerenciar como o teclado? Ele tem que instalar o teclado. E para instalar o teclado, deixa eu fazer a tecla Enter aqui. Para instalar o teclado, esse teclado tem que ter uma forma de se comunicar com o Windows. E essa forma de comunicação do teclado com o Windows é através do que a gente chama de driver. O driver é que faz a comunicação do hardware, que é o teclado no caso, e o sistema operacional. Porque o sistema operacional não conhece todos os teclados do mundo, não conhece todos os scanners do mundo, o sistema não conhece todas as impressoras do mundo, ele reconhece muitas, já tem algumas impressoras já reconhecidas pelo sistema, alguns HDs, enfim, mas não todos. Então, quando você coloca o hardware aqui e o sistema tem que reconhecer o hardware, aqui no meio tem que ter um programinha que faz o sistema reconhecer o hardware, e esse programinha é chamado de driver, né? Ele é um driver. Tá? Ele é um driver. E o driver é o programa que faz a comunicação do hardware com o sistema. Por isso que quando você compra uma impressora, naturalmente vem um CD da impressora. Porque talvez o sistema não saiba quem é essa impressora. O CDzinho faz com que a impressora se apresente para o sistema. Ó, sistema, eu quero que você me gerencie, mas né? Como é que eu vou me apresentar para você? Tá aqui, ó, meu programa de gerenciamento é esse aqui, o meu driver. Entendeu? Aí eu vou te fazer um questionamento. Por que atualmente é muito difícil até vir o driver da impressora? Porque hoje toda impressora, né, quando você conecta no computador, ela é identificada pelo sistema por causa da porta USB e o sistema consegue identificar o driver dela online, porque o fabricante já deixa online. Então, como o sistema se conecta ao servidor do fabricante, ele já baixa, nem precisa do drive em CD mais, né, em DVD mais, que é uma coisa bem arcaica já. Né? Os drives antes vinham em disquetes, aí depois vieram CD, alguns em DVD, mas hoje nem precisa mais, porque se a empresa mantiver seus drives atualizados no servidor, essa atualização acontece pela internet. Então, voltando lá nos itens, o programa que faz a comunicação do hardware com o sistema operacional, que se apresenta para o sistema operacional, vai ser chamado aqui de driver. Resposta, letra A. Questão de número 3. Nas vendas do varejo, o termo impressora multifuncional refere-se aos equipamentos que, além de imprimir, permite o quê? Quando eu tenho uma impressora é para imprimir. Quando eu tenho impressora multifuncional, é que ela tem multifunção. Copiar e ler código de barra? Não. Escanear e copiar documentos? Essa é a resposta. Quando eu tenho uma impressora multifuncional, ela imprime, ela escaneia, ela faz cópia como se fosse uma máquina de Xerox. Escanear, beleza, ler código de barra não tem nada a ver. Comunicação remota, Wi-Fi tem nada a ver. Operar com múltiplos graus de resolução não tem nada a ver. A resposta é a letra B. Tá bom? Essa questão foi tranquila. Questão número 4. Considere que um HD tem a capacidade de armazenamento de 1 terabyte. Então, tem 1 trilhão de bytes de capacidade. E uma coleção de 500 mil arquivos para ser armazenado nesse HD que está vazio, que devem ser copiados para esse disco. Sabe-se que o tamanho médio desses arquivos é X. Assinale o valor máximo de X. Olha só, gente, na questão passada, nessa primeira questão que a gente fez, é o contrário dessa, se você for analisar. Ele te dava o tamanho de 8 gigas de capacidade e queria armazenar esse arquivo de 400 KB dentro do pendrive. E aí ele perguntou quantos arquivos cabiam. Agora ele já diz quantos arquivos cabem e ele quer saber qual é o tamanho do arquivo máximo que pode ter lá, para ter os 500 mil. E os 500 mil. Né? Então é só você fazer a mesma coisa, ó. Você pega lá 1 trilhão, vamos botar aqui, 1 trilhão, tá aí 1 trilhão, ó. Milhar, milhão, bilhão, trilhão, 1 trilhão. Beleza. E você divide pelos 500 mil. Então você vai pegar 1 trilhão e dividir por 500 mil, que você vai pegar esse.
Aí você tem lá 3, você riscou esses 3 aqui, ó. Riscou mais 2. Aí se você for reescrever isso aqui, vai ficar... Vou botar separado certinho aqui. Mais um 0. Se for separar certinho, esse negócio de casas, né, em números, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você coloca uma casa a mais, o resultado dá diferença, né? Então seria isso aqui, ó. Ó, ficou assim mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. 6, não, ainda tá faltando um 0. Tá faltando um 0. Se você erra nesses zeros aqui, 2, 3, 4, só contar aqui, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque não tem calculadora na hora da prova não, hein, gente? E ainda dou esses macetes aqui, porque são macetes que eu acho que vocês já sabem também da matemática. Pronto. Então a gente tem um número aqui que equivale a milhar, milhão, bilhão, né? Vamos ver aqui. Se fosse aqui, ó, 500... não, aqui é 500 mil, 10 milhões aqui. Não, aqui não é 10 trilhões, não, 10 milhões. Tá? Se você for ler aqui, é 10 milhões. Porque se você tivesse aqui é a casa do mil, né? Aqui é o milhar e aqui é o milhão, 10 milhões. 10 milhões. Tá? Agora ficou mais fácil de ler, ó, 10 milhões. Então, se são 10 milhões, você vai botar 5 vezes 2 milhões. Você vai botar aqui, ó, 2 milhões. 5 vezes 2 milhões vai dar 10 milhões. Vai dar 10 milhões aqui. 5 vezes 2 milhões. Então, a resposta é, eu posso ter 2 milhões de bytes, arquivos de 2 milhões de bytes, para ter os 500 mil arquivos. Então, eu tenho arquivos de 2 milhões de bytes. Qual que é lá 2 milhões de bytes? Esse é 2 milhões de bytes? Não. Esse é 2 milhões de bytes? Não. Esse é 2 milhões? Não. Qual que é 2 milhões? Mega milhão, gigabilhão. Essa é a resposta. Então, a resposta é a letra D. Tá? Então, matemática aí também, envolvendo a questão número 4. Vamos para a questão número 5, e aí a gente finaliza esse bloco na questão 5. O coordenador João precisa gravar diversos arquivos em um dispositivo de armazenamento de dados e pediu ajuda aos seus colaboradores. Cada colaborador ofereceu um dispositivo com a seguinte capacidade de armazenamento. Lucas, Lúcia, Helena, Arthur e Thomas. Aí ele disse, João queria o dispositivo com maior capacidade de armazenamento. Então você vai olhar qual que tem maior capacidade. 2 trilhões terabytes. Ó, esse aqui são 1.128 bilhões, gigabilhão, milhão, bilhão, que é byte, né? Byte com B. Resposta é Lucas, 2 trilhões de bytes. Resposta letra A. Tá bom? Vamos fazer mais essa aqui que dá tempo. Assinale a opção que indica o dispositivo semelhante a uma impressora. Ó. É semelhante a uma impressora que pode ser utilizado para gerar imagens em folhas de papel de tamanho grande. Blu-ray é uma memória, né? Blu-ray é uma memória óptica. Dentre as memórias ópticas, você tem o CD, você tem o DVD, né? E o Blu-ray. Aqui eu tenho o DVD e aqui eu tenho o Blu-ray. Blu-ray, então, é uma memória óptica. É uma espécie de CD com maior capacidade. Nem hoje está sendo mais usado, é muito difícil, né? CD, Blu-ray, DVD ficou para trás, né? Hoje nós estamos na era de pendrive, HD externo, cartões de memória, né? SSD externo. Você vai saber daqui a pouco o que é um SSD. Então, hoje está meio que deixado de lado. Mas, ó, o CD tinha 700 megabytes de capacidade, o DVD chegou a ter 2.7 gigabyte de capacidade e na verdade, o DVD tinha 4.3, né, gigabyte, não era 2.7 não, 4.3 gigabytes. E ainda tem DVD de duas faces, né? Tem DVD de duas faces que dá 8.5 gigabytes, né? 8.5 gigabytes, eu acho que é isso. Tem tanto tempo que eu não mexo com DVD, mas depois eu dou uma conferida para ver se é isso mesmo. E o Blu-ray tem Blu-ray de 25 GB e Blu-ray de 50 GB, que é o Blu-ray Dual Layer. Quando falar Blu-ray ou DVD Dual Layer, são aqueles que você pode gravar na frente e atrás, tá? Que você pode gravar em cima e no verso, beleza? Deixa eu só conferir a capacidade do DVD aqui rapidinho para a gente ver se está correto.
que tem muito tempo que eu não falo sobre essas capacidades de DVD, até mesmo porque que a gente não usa mais. É 4.7, 8.5 tá certo, 8.5, mas 4.7 ali, não é 4.3 como eu coloquei, 4.7, 8.5 tá correto, 4.7. Beleza? Então são capacidades que podem cair na prova. Ó. Então Blu-ray não é, DVD não é, HD também não é, HD é um disco rígido, scanner também não é, a resposta é plotter. Scanner é um digitalizador de imagem, né, para você digitalizar. Isso é uma plotter. Para quem nunca ouviu falar, uma plotter é uma impressora para tamanhos grandes, tá bom? Então finalizamos esse primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta.